Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? E o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu agradeço ao Senhor, pela oportunidade de estar aqui nessa noite, nesse 17º ano, pastor? Da Igreja Batista Ágape. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu sinto muito honrado. Fique de pé no seu lugar, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 15. Versículo 15. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem ao Senhor. Diga glória a Deus. Bote a sua Bíblia no seu lugar e vamos orar clamando a presença do Senhor neste lugar. Erga a tua voz em oração junto comigo nessa noite. Comece a chamar pela presença do Espírito Santo neste lugar. Abra os seus lábios e comece a invocar o nome do Senhor. Comece a invocar a presença do Senhor cada vez mais, para que a presença dEle seja sentida neste lugar. Abra os seus lábios nesta hora. Pai, nós te glorificamos nessa noite, Senhor Deus. Te glorificamos porque Tu és soberano. Te glorificamos porque Tu és poderoso, Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Está na Tua palavra. Se essa obra tem sido edificada, Senhor, é porque o Senhor edificou. Se as nossas vidas têm sido edificadas, é pela misericórdia e pela graça do Senhor. Por isso, nesta noite, nós invocamos a Tua presença, para que o Senhor possa edificar, Senhor Deus, ó Pai, cada vez mais a Tua presença nas nossas vidas. Para que o Senhor possa edificar o nosso entendimento. Para que seja uma noite em que o Senhor possa derramar sobre nós o espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração para saber qual a grandeza da Tua esperança no nosso chamado e a Tua suprema riqueza em Cristo Jesus. Que o Senhor revele em nós o Teu poder, o mesmo poder que o Senhor exerceu, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos e fazendo assentar nas regiões celestiais, acima de todo principado e de toda potestade. Que o Senhor tenha liberdade nesta noite para batizar, para curar, para tocar, em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, querido. Quantos estão preparados para essa noite? Diga glória a Deus. Toda atenção sua é pouca. Preciso da sua atenção e preciso da sua concentração para que você possa entender que o Espírito Santo quer passar nesta noite para você. O texto que ora lemos, Atos capítulo 15, fala sobre o concílio de Jerusalém. Quando os apóstolos chegam em Jerusalém, ali eles vão discutir acerca da conversão dos gentios, porque os judeus não estavam aceitando naturalmente a conversão dos gentios. Quando Tiago se levanta para trazer uma palavra de sabedoria, queria acalmar o coração dos apóstolos, ele nos dá uma chave muito importante aqui em Atos capítulo 15, quando ele diz: chegará o dia que eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Tiago estava falando sobre a inspiração do Espírito Santo, sobre duas coisas. Ele estava falando primeiramente, literalmente, sobre o tabernáculo caído de Davi, que foi a chamada tenda de Davi. Quando Davi é aclamado rei em todo Israel, ele manda trazer a Arca da Aliança, e ele busca a Arca da Aliança de todas as formas. E muitos de nós conhecemos a história da trajetória da Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança, enfim, chega em Jerusalém, e quando ele chega na cidade de Davi, Davi pega uma tenda e arma, chamado Tabernáculo de Davi, e coloca a arca nessa tenda. E ali, 24 horas por dia, o povo estava ali
levando adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O tabernáculo de Moisés estava em Gibeão, em outro lugar. E os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e todos os sacerdotes estavam revezando nos turnos, de acordo com os sacrifícios que tinham que ser feitos, segundo a lei de Moisés. Mas a arca não estava lá, a arca estava no tabernáculo de Davi. Quando Tiago está falando isso, ele estava tendo uma relação com o tabernáculo de Davi, mas também ele estava trazendo um contexto que se aplica dentro da nossa história hoje, porque o que ele estava falando é sobre a conversão dos gentios, sobre aqueles que estavam caídos porque não tinham a presença do Senhor. Hoje o Senhor vai mostrar, através da sua palavra, como ele restaurou o tabernáculo caído dele, que é a nossa vida, porque eu e você somos tabernáculos do Deus vivo. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Para entendermos a profundidade desta palavra e termos o entendimento da restauração da nossa vida e do nosso tabernáculo, temos que entender a composição do homem, temos que entender como o homem é formado, temos que entender a anatomia espiritual do homem, e eu quero que você preste atenção, para que você possa compreender a profundidade da palavra que o Senhor tem para você nessa noite. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 23, ele nos diz algo muito interessante. Ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. Diga comigo: espírito, alma e corpo. Marcos capítulo 12, do versículo 30, Jesus olha para os discípulos e para os fariseus e aqueles que estavam perto dele, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Quando nós juntamos esses versículos, nós começamos a entender que o homem é formado por quatro partes dentro de uma perspectiva espiritual. A primeira delas é o espírito do homem, diga comigo: o espírito do homem. O segundo é a mente do homem, diga a mente do homem. Quando Marcos fala entendimento, ele está falando da mente. A segunda é a alma do homem, que quer dizer emoções. Diga emoções. E a quarta parte que nós podemos colocar de uma forma clara é o corpo físico, diga corpo físico. Quatro áreas que compõem a anatomia do homem, que se interage com o mundo espiritual. Para nós que somos estudantes da batalha espiritual, da libertação pessoal, são quatro áreas que são fundamentais, que fazem parte do processo do desenvolvimento da salvação, de acordo com o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2. Para entendermos a restauração do homem caído, ou melhor, a restauração do tabernáculo caído, temos que entrar na Bíblia no início, quando Deus cria o homem. E o início é Gênesis, no capítulo 1, que todos nós conhecemos, mais precisamente em Gênesis capítulo 1, do versículo 23, quando a Bíblia diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A primeira coisa que Deus está falando e retratando nesse versículo é a composição do homem. É como ele está formando o homem. Quando ele diz façamos o homem conforme a nossa imagem, a primeira coisa que Deus estava criando era a imagem dele. E João capítulo 4, versículo 23, diz que Deus é espírito. Diga comigo: Deus é espírito. Quando a Gênesis está dizendo façamos o homem à nossa imagem, quer dizer que era a imagem espiritual. A primeira coisa que Deus cria é o corpo espiritual do homem. É a estrutura espiritual do homem, que era a imagem de Deus. Ou seja, o homem estava sendo feito do mesmo material de Deus. O que Deus estava criando nesse momento era o espírito do homem. Aí a sequência do versículo, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diga comigo: semelhança. Quando ele estava dizendo semelhança, essa palavra semelhança no hebraico do original é a palavra damar, que quer dizer capacidade de pensar, capacidade de imaginar. Deus primeiramente cria o corpo espiritual do homem. Segundo, ele cria a mente do homem. Diga assim: a mente do homem. Que está inserida a capacidade de raciocínio, a capacidade de inteligência, a capacidade de criatividade. É por isso que o homem tinha 100% da sua inteligência. Deu nome a todos os animais,
todas as espécies, porque a inteligência do homem estava diretamente ligada a uma plenitude sobrenatural, de um homem que era alinhado com Deus, alinhado com os projetos de Deus. Deus cria o corpo espiritual, o espírito do homem. Depois Deus cria a mente, que é uma parte imaterial, porque Deus é espírito e ele tem mente, porque o Espírito Santo é espírito e ele também tem mente. Depois Deus forma o corpo físico do homem, e é por isso que em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia diz: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Diga assim: formou do pó da terra. A primeira coisa, Deus criou. O verbo no hebraico que quer dizer criar daquilo que não existia. Segundo, ele forma o homem. Quando Deus forma, quer dizer que ele está formando o corpo físico do homem. Deus primeiro forma o corpo espiritual. Depois Deus forma a mente. Aí depois Deus forma o corpo físico, a matéria, esse corpo que nós temos aqui. Quarta coisa que Deus começa a criar no homem, a Bíblia diz: então soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Diga assim: soprou nas narinas o fôlego. Diga assim: o fôlego. A palavra fôlego é a palavra neshama, que quer dizer espírito. Deus cria o homem e depois ele sopra do seu espírito nas narinas do homem. Ele sopra da sua neshama nas narinas do homem. E a Bíblia diz que o homem passa a ser alma vivente. O que está acontecendo aqui é uma criação completa do homem. O homem é um espírito. Ele possui uma mente. Ele possui emoções. E ele habita em um corpo físico. É por isso que em Eclesiastes capítulo 12 a Bíblia diz que quando o homem morrer, o corpo é pó, vai voltar ao pó. E o espírito volta para Deus que o Deus. Nós vimos aqui toda a interação de Deus criando toda a estrutura do homem. Jó, no capítulo 33, do versículo 4, ele traz isso de forma muito clara. Quando ele diz assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Quantos querem receber o sopro do Senhor essa noite? Diga glória a Deus. Balança a pessoa que está perto de você e diga assim: dê um glória aí, irmão, que hoje é aniversário e o Senhor está feliz. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Quando Deus cria o homem dessa forma e coloca o homem no Éden, o homem estava alinhado com Deus. O espírito do homem recebeu a presença do Espírito de Deus. A mente do homem vivia em plenitude. As emoções do homem, que era o encontro do Espírito Santo com o Espírito do homem, que gerou as emoções, elas viviam debaixo de harmonia. Não tinha angústia, não tinha tristeza, não tinha depressão, não tinha ira, não tinha raiva, porque as emoções estavam alinhadas debaixo do governo do Espírito Santo. A mente do homem era uma mente pura. O homem não tinha pensamentos malignos. Tudo que era puro, que era bom, que era amável, que era doce. Se algum louvor, seja isso que pensai, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A mente do homem era puríssima. A capacidade de criatividade, de imaginação, capacidade de inteligência, capacidade de compreensão e de sabedoria, ela plena na vida do homem. O homem vivia em harmonia com Deus. O corpo físico do homem era um corpo sarado. Não tinha doença, não tinha enfermidade, não tinha câncer, não tinha AIDS, não tinha nenhum tipo, nem resfriado o homem não tinha. O homem estava no Éden. Vivia em intimidade com Deus. Vivia em harmonia com Deus. Ele era revestido da glória, revestido da luz. Por isso que lá na frente, em Romanos capítulo 3, Paulo diz que o homem foi destituído da glória. Porque o homem vivia em glória, ele caminhava na glória, ele vivia em harmonia, eles eram perfeitos. Estavam debaixo de um alinhamento em santidade com Deus Todo-Poderoso. Eles viviam debaixo da intimidade com Deus. Eles viviam debaixo da paternidade. Eles conheciam Deus que era Pai, que era acostumado a chegar diante do homem na viração do dia. Eles tinham uma harmonia e uma plenitude sobrenatural. Deus olha para o homem e diz assim: de toda árvore do jardim você pode comer livremente.
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você não pode comer, senão você vai morrer. Diga comigo, vai morrer. Quando Deus estava falando que o homem ia morrer, não estava falando de uma morte física, estava falando de uma morte espiritual. Deus não estava falando que o homem ia morrer fisicamente. Haja visto que o homem desobedece a Deus, ele continua vivo. Algo acontecia na dimensão espiritual do homem. Algo aconteceu no seu espírito. Algo aconteceu dentro deles. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus veio na viração do dia, os olhos dele foram abertos. Eles estavam nus, tiveram medo e começaram a se esconder. O que aconteceu com o homem é que o tabernáculo que tinha sido criado por Deus e tinha sido levantado para manifestar a glória e a plenitude de Deus estava caído. O tabernáculo despencou. O tabernáculo caiu por terra. O espírito do homem que tinha sido criado, a imagem espiritual de Deus, foi alterado pelo pecado. A primeira coisa que o homem perdeu foi a sua identidade espiritual com Deus. Porque o seu corpo espiritual, ele morre pelo impacto do pecado. O homem já não tinha mais aquela intimidade, porque se o espírito dele morreu pelo pecado, o Espírito Santo não podia ficar mais dentro dele. E Deus retira o espírito de dentro do homem. O homem perde a referência de quem é Deus, porque ele perdeu a imagem espiritual de Deus, porque ele perdeu a presença do Espírito Santo de Deus. E eu abro um parênteses aqui para dizer para você, o que existe de mais importante na sua vida é a presença do Espírito Santo de Deus. Não existe nada, nem ninguém, não existe ouro, não existe prata, não existe pedras preciosas, não existe dólar, nem euro, nada que possa valer mais daquilo que está dentro de você. O que você carrega dentro de você é o que existe de coisa mais pura, a essência mais divina que existe no céu e existe na terra. Você não é uma pessoa normal, você não é uma pessoa comum, você carrega a manifestação da glória de Deus dentro de você. Se você crê nisso, levante a sua mão para cima e dê um brado de vitória. O homem danifica a imagem espiritual de Deus e ele perde a presença do Espírito de Deus. Ele perde a paternidade, ele perde a identidade, ele perde a capacidade de santidade. Esse foi o primeiro impacto na primeira estrutura do homem, que é no espírito. Segunda área que o pecado afetou, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas receio que assim como Eva, como a serpente enganou a Eva e teve a sua mente corrompida e apartou-se da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Segundo impacto do pecado foi na mente do homem. A mente do homem foi corrompida. Houve uma corrupção na mente do homem e a consequência disso foi ele se apartar da simplicidade e da pureza devida a Cristo. O homem já não tinha a mente tão pura assim. Os pensamentos do homem não eram pensamentos tão santos dessa forma, porque o espírito já não estava dentro dele. A mente tinha sido corrompida e desajustada. As emoções do homem foram completamente desconfiguradas. Por isso que a Bíblia diz que o homem passa a ter medo, algo que ele nunca tinha sentido antes na sua vida. O homem começa a estar desalinhado. Ele entra num processo de desalinhamento espiritual. Quando o salmista escreve o Salmo 23, e lá na frente ele diz assim: Senhor, restaura a minha alma. Ele está dizendo: Senhor, volta a minha alma ao processo original, para que eu tenha paz. Um homem perde o sentimento de paz. Ele vive em tribulação interna, porque perdeu a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. A presença do Espírito Santo está tocando em algumas pessoas nessa noite. O Espírito Santo está reedificando algo que foi caído. E ele já começou a fazer grandes coisas na sua vida. E ainda tem muita coisa que o Espírito Santo está trabalhando para edificar a minha vida e a sua vida. O Espírito do Senhor está neste lugar. Há uma nuvem de glória sobre nós nessa noite. E o Senhor quer derramar coisas novas sobre a tua vida, sobre a tua história. O Senhor quer restaurar a tua história, quer restaurar a sua vida, quer restaurar um novo tempo na tua vida, em nome de Jesus.
O corpo físico do homem entrou em degradação. Adão, que vivia 930 anos. Enoque, 365. Abraão, 175. Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que o homem iria viver 120 anos. Salmo 90, do versículo 10 em diante, diz que 70 e 80 já seria cansaço e enfado. Porque a consequência do pecado alterou todas as áreas da composição do homem. O espírito do homem perde a imagem de Deus. A mente do homem passa a estar corrompida e apartou-se da simplicidade e da pureza devida a Cristo. As emoções do homem perdem a ordem, a organização, e eles passam a ter medo, a ter depressão, a ter angústia, a ter raiva, a ter ira, a ter inveja, morte, assassinato. Porque perderam o governo de Deus sobre eles. Perderam a identidade de Deus sobre eles. A genética foi sendo cada vez mais degradada pelo pecado. E o homem começa a estar num estado de queda. O homem estava com seu tabernáculo caído, seu tabernáculo destruído. E aí todos nós conhecemos a história. Deus começa a sinalizar de que a vontade dele não era essa para o homem. Deus começa a dar flashes do seu desejo no coração de que viria aquele que iria restaurar o tabernáculo caído, que somos nós, e que aquele que viria iria colocar todas as coisas em ordem. É por isso que em Lucas, capítulo 19, do versículo 10, a Bíblia diz que o Filho do Homem veio para restaurar o perdido. Diga comigo, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Em Mateus, capítulo 18, do versículo 11, a Bíblia diz: e o Filho do Homem veio buscar, salvar o que estava perdido. Jesus vem para duas coisas: primeiro, para buscar o perdido; segundo, para salvar o que estava perdido. Quando ele salva aquela pessoa que está perdido lá fora, segunda coisa que ele vai fazer é salvar o que se havia perdido, que é o alinhamento do governo de Deus sobre a vida do homem. Quantos estão comigo, digam amém. Jesus vem para restaurar o homem do processo original que ele caiu. Jesus vem para devolver o domínio do Senhor sobre as nossas vidas. Jesus vem para que o Espírito Santo ele retorne. E quando o Espírito Santo retorna a manifestação do reino de Deus sobre a vida do homem. Eu profetizo sobre a sua vida que uma manifestação do reino de Deus venha sobre este lugar de forma sobrenatural. Que uma manifestação do reino de Deus venha sobre essa cidade de forma sobrenatural. Venha sobre essa nação de forma sobrenatural. Você é um agente de transformação do reino de Deus. Diga glória a Deus. Balança o seu irmão e diga assim: acorda, irmão. Jesus vem para restaurar o que se estava perdido. Jesus vem restaurar a identidade do homem. Jesus vem restaurar a filiação, porque ele não sabia mais quem era o pai. Jesus vem para restaurar a santidade, porque o homem perdeu a referência de Deus. E ele passou a andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, e era por natureza filhos da ira. Jesus veio para trazer de volta aquilo que o homem tinha perdido e consequentemente restaurar o tabernáculo. A obra de Jesus foi muito maior do que nós imaginávamos. Ele vem para trazer um alinhamento. Diga comigo, ele veio para trazer um alinhamento. Profeta Ezequiel tem uma das maiores revelações da Bíblia concernente à reedificação do homem. Ezequiel capítulo 36, do versículo 26. O profeta Ezequiel já estava vendo o que Jesus iria fazer lá na frente. E ele diz assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Diga comigo, coração novo e espírito novo. Diga, coração novo e espírito novo. Na sequência ele diz assim: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. E no versículo 27 ele diz assim: e porei dentro de vós o meu
Espírito, diga assim: porei dentro de vós o meu espírito. O profeta Ezequiel teve a revelação da restauração do tabernáculo que somos nós. Quando ele traz essa palavra mediante a inspiração do Espírito Santo, ele estava dizendo: vai chegar um tempo que eu vou restaurar o homem. Vou dar ao homem um espírito novo. E vou colocar dentro do homem o meu, diga, o meu espírito novo. Para que o Espírito Santo habitasse dentro do homem. Ezequiel estava dizendo, sabe o quê? A imagem espiritual do homem que foi alterada quando ele pecou. A estrutura espiritual do homem que foi danificada pelo pecado. E que fez com que o Espírito Santo saísse de dentro dele. Ezequiel tem a visão profética e diz assim: olha, vou colocar o espírito do homem em ordem. Ou seja, vou restaurar a imagem espiritual do Pai Celestial que foi danificada pelo pecado. E vou colocar o meu espírito de volta dentro do homem. Quantos estão entendendo? Digo amém. O que a Bíblia está dizendo é que Deus, através de Jesus, restaurou a imagem espiritual que o homem tinha perdido de Deus. Pastor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que você não é mais a mesma pessoa que você era antes. Quer dizer que você não faz parte do mesmo sistema caído que nós fazíamos antes. Quer dizer que o que aconteceu dentro de nós foi a restauração da imagem espiritual de Deus que foi danificada. É por isso que Ele olha para você e não vê você da forma de outras pessoas. Você é filho, você é filha. Quando Ele restaura a imagem espiritual, Ele traz de volta o Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo. Por isso que Paulo olha para mim e para você e diz assim: ei, vós sois templos do Espírito Santo. Não destrua o templo do Espírito Santo, porque Deus o destruirá. Eu venho como profeta nessa noite dizer para você que você não é a mesma pessoa, você é uma pessoa especial. Você foi escolhido, escolhida por Deus para que a restauração da imagem espiritual dele fosse feita dentro de você. E para que você carregasse o que há de mais precioso no céu e na terra. Você carrega o Espírito do Senhor. O Espírito Santo é algo tão precioso. O Espírito Santo é algo tão fino. Que Mateus capítulo 12 olharam para Jesus e falaram assim: olha, ele expulsa demônio por Beelzebu, maioral dos demônios. Porque Jesus estava fazendo um trabalho de libertação. Jesus olha para ele e diz assim: ó, qualquer blasfêmia contra o Pai vai ser perdoada. Mas não toque no Espírito Santo, porque se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando chega o Espírito de Deus, chega o reino de Deus, porque chega o governo de Deus. Por isso que o desejo de Deus é levantar uma geração cheia do Espírito Santo. Não uma geração que vive dentro de um sistema religioso. Não uma geração que vive dentro de padrões mundanos, porque nós não somos mais do mundo, nós fazemos parte do reino de Deus. Se fazemos parte do reino de Deus, temos que viver a identidade do reino dele. Temos que viver a linguagem do reino. Temos que ter práticas e hábitos que são coerentes com o reino dele. Porque você não é mais a mesma pessoa que você era antes. Eu profetizo sobre a sua vida uma grande manifestação do reino de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu profetizo que você vai ser um agente do reino nesta cidade. E a manifestação da glória do Senhor vai sair através da sua vida. Se você crê nisso, levante a mão, diga assim: eu recebo essa palavra. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, escreve um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova? As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o que é que ele estava dizendo? Você não é mais a mesma pessoa que era antes. Você, aquela velha pessoa, ficou para trás. Porque agora você carrega o Espírito da glória de Deus dentro de você. Olhe para o seu irmão, faça a cara de profeta para ele e diz assim: você não sabe quem sou eu.
Fale com mais autoridade com ele. Você não sabe quem sou eu. Bata no seu peito. Você é tabernáculo do Deus vivo. Você é tabernáculo do Deus vivente. Você é aquele que carrega a manifestação da glória de Deus dentro de você. Porque Deus colocou o Espírito dele dentro de você quando você entregou a sua vida para Jesus. Por isso que Pedro diz assim, ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio, povo de propriedade exclusiva de... Você não é uma raça comum, você é uma raça eleita. Você não é mais a mesma pessoa que você era antes. Você carrega a manifestação da glória de Deus dentro do seu espírito. Porque quando Jesus veio, estava naquela cruz, ele estava liberando o espírito dele para que voltasse a habitar dentro do homem. E para que o espírito voltasse a habitar dentro do homem, ele tinha que preparar o espírito do homem, recriar o espírito do homem, para que o Espírito Santo voltasse a habitar dentro dele. Por isso que não se coloca vinho novo em odres velhos. Tem que se colocar vinho novo, que é uma tipificação do Espírito, em odres novos. Você é um odre novo, que recebeu a manifestação da presença do Espírito Santo dentro de você. Com o retorno do Espírito, acontece a restauração do tabernáculo do homem. E a primeira coisa que acontece é a restauração da imagem espiritual de Deus, segundo a sua paternidade. Terceiro, nós temos uma herança. Quarto, nós temos direito a voltar à intimidade com Deus e a autoridade é retornada. Primeira coisa que volta para a minha vida é o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, do versículo 8. Quando ele diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Pois somos, diga comigo, pois somos. Diga assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Duas coisas. Estava falando da salvação pela graça. Segundo, ele estava dizendo que nós somos feituras de Deus. Diga comigo, feituras dele. Sabe o que quer dizer isso? Feito do mesmo material que o seu Pai Celestial. Você é a imagem do seu Pai Celestial. Você é a imagem do seu Pai Celeste. Toda a estrutura da genética espiritual que Deus fez a Adão no Éden, ela foi restaurada dentro de você. É por isso que Jesus é conhecido como o segundo Adão. Porque a imagem espiritual de Deus foi retornada para dentro de você. Para quê, pastor? Para que o Espírito Santo retornasse. Por isso que o Espírito Santo está dentro de você, porque nós somos feitos do mesmo material de Deus. E isso é que traz que você é uma nova criatura, que você é uma raça eleita, porque você não faz parte da estrutura do sistema da terra. Você faz parte da estrutura do sistema do céu. Segunda coisa, retorna para você a paternidade de Deus. Assim, já não sois mais peregrinos e forasteiros, mas concidadão dos santos, sois da família de Deus. O que te faz ser da família de Deus, ser filho, é quando você entrega a sua vida para Jesus, e o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Por isso que João diz assim, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, diga comigo, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus. Você é um filho, você é uma filha, você não é uma folha seca arrastada pelo vento. Você não é um vermezinho de Jacó mais. Você é filho do Deus vivo. A imagem espiritual dele foi restaurada. O Espírito Santo voltou a habitar dentro de você. Sua posição de autoridade muda. Sua identidade muda. Se você é filho, você tem direito a uma herança. Diga comigo, uma herança. E quando nós falamos de herança, sempre colocamos dentro de uma perspectiva natural. Mas eu quero que você entenda que existe uma herança espiritual. E essa herança, ela é eterna. Essa herança, a traça não pode corroer. Nenhum ferrugem pode destruir. Porque essa herança, ela é uma herança celestial. Você tem a vida eterna.
Você tem a realidade celestial dentro de você. Você tem um selo, que é um penhor da sua herança, que lhe dá acesso ao Pai pelo sangue de Jesus. É por isso que Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz que nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Você tem direito à palavra dele. Você tem direito ao Espírito dele. Você tem direito às riquezas insondáveis da sua presença. Você tem direito a ter intimidade com ele. Você tem direito a bênçãos que são eternas. Porque aqui da terra são passageiras, são fugais, 70, 50, 30 anos vão embora. Mas as bênçãos espirituais são eternas. Você tem direito a viver uma vida de santidade. Eu e você podemos viver uma vida de santidade. Eu e você podemos viver uma vida de separação para o Senhor. Porque pela graça nós recebemos a salvação. Mas a graça também é uma capacidade sobrenatural que nos é dada por Deus para viver uma vida de santificação. A graça não é um pressuposto para que eu possa viver pecando. Tito diz de forma clara que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, para que renegando as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século santa, justa e piedosamente. Tito está dizendo assim, olha, pela graça eu posso viver uma vida de santidade, pela graça eu posso viver uma vida justa, pela graça eu posso viver uma vida piedosa. Você tem uma herança da graça de Deus que pode fazer com que você viva uma vida que agrada o Espírito de Deus. Você tem uma herança do Espírito de Deus que pode te conduzir por um caminho de santidade. Você tem uma herança do Espírito de Deus que pode te conduzir por uma vida que agrada ao Senhor. Isso não quer dizer que você não vai ter erros, porque todos nós erramos. Quer dizer que nós estamos na caminhada e nós vamos nos esforçando cada dia mais. Porque nós entendemos que nós não fazemos parte mais da terra. Nós entendemos que nós não fazemos parte mais desse mundo. Nós entendemos que a nossa pátria é lá no céu. Sua pátria não é aqui. Sua pátria é no céu. Olhe para o seu irmão e diga assim, a sua pátria é no céu. Por isso que você tem que acumular tesouros no céu. Olhe para o seu irmão e diga assim, acumule tesouros no céu. Olhe para ele e diga, acumule tesouros no céu. Olhe para o seu irmão e diga assim, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Eu e você não fazemos parte mais desse sistema. Eu e você não fazemos mais parte do sistema passageiro da terra. Eu e você fazemos parte do reino celestial. Estamos aqui só por um tempo. E precisamos abrir a nossa mente para entender um evangelho do reino celestial e não um evangelho do reino natural. Estamos vivendo um tempo do evangelho da prosperidade. Estamos vivendo um tempo de um evangelho, se você não tiver as coisas, você sai da igreja, porque você não está conseguindo uma casa ou um carro. Estamos vivendo um tempo em que pessoas estão correndo atrás das paixões mundanas e efêmeras. Estamos vivendo um tempo em que não se está dando importância àquilo que é mais importante, a presença do Espírito dentro de nós. Estamos vivendo um tempo de apostasia, em que homens e mulheres estão brincando com a presença de Deus. Estão levando as coisas como se fossem naturais. E o que aconteceu conosco não é algo natural, é algo espiritual. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas são amantes de si mesmo, desobedientes, desafeiçoados, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão entendendo a obra da cruz, nem a percepção e a sensibilidade da presença do Espírito Santo. E eu quero profetizar na sua vida que você tenha sensibilidade à presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero profetizar que se levante uma geração nessa cidade, uma geração nessa igreja, que vai manifestar a glória do Senhor, que vai manifestar a fidelidade do Senhor, que vai manifestar a santidade do Senhor. O que você recebe de volta é a intimidade com Deus. Foste selado com o Espírito Santo da glória. Pastor, eu tenho viajado em vários lugares, mas o que eu tenho visto de artistas gospel é uma coisa impressionante. O evangelho de Jesus Cristo não é evangelho para artista.
é evangelho para santidade. O evangelho de Jesus Cristo não é evangelho para brincar, para ostentar uma posição gospel, uma posição social. O evangelho de Jesus Cristo é para se humilhar nos pés dele e pedir a misericórdia dele para que nós venhamos a estar de pé. O evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de brincadeira, é um evangelho de intimidade com Deus. Se você não tem intimidade, se você não conhece a Ele, se você não passa tempo na presença dEle, sua vida e a minha está fadada ao fracasso. Porque o que nos mantém de pé é a misericórdia dEle que nos renova sobre a nossa vida a cada manhã. O que nos mantém de pé é se Ele manter a nossa casa, se Ele edificar a casa. Porque se Ele tirar as mãos dEle, nós não somos nada. Não somos nada. Quando nós recebemos de volta o Espírito dEle, nós recebemos de volta a autoridade. Diga comigo, autoridade. Filhinhos, vós sois de Deus e tem vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Crente não pode ter medo do diabo, porque o Espírito que habita em nós é maior do que o Espírito que está no mundo. O Espírito Santo que está dentro de você, ele é puro. O Espírito Santo que está dentro de você, ele é santo. O Espírito Santo que está dentro de você não come galinha preta na encruzilhada. O Espírito Santo que está dentro de você não toma cachaça nem fuma charuto, porque ele é puro. O Espírito Santo que está dentro de você não precisa de nada, porque ele não precisa de vela, porque ele é a própria luz. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas que nós conhecemos porque ele habita em nós. Ele é o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos e o mesmo Espírito que vai ressuscitar os nossos corpos mortais. Ele é santo. Você carrega dentro de você o que existe mais precioso no céu e na terra. Olhe para cá, não existe nenhum anjo cheio do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Os anjos não têm o Espírito Santo. Satanás muito menos, esse já está para o lago de fogo e de enxofre. Porque a imagem espiritual de Deus foi restaurada em nós. E a presença do Espírito Santo nos dá autoridade no mundo espiritual para dizer, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso que Jesus olha para os discípulos em Lucas capítulo 10, versículo 19, diz assim, eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões sobre todas as obras do inimigo, e absolutamente nenhum dano vos causará. Bata no seu peito e diga assim, eu tenho autoridade. Bate mais forte, fala assim, eu tenho autoridade para pisar na cabeça de Satanás, pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Sobre a sua vida não vale encantamento. Sobre a sua vida não vale bruxaria, feitiçaria, macumbaria, inveja, palavra de maldição. Sobre a sua vida, Satanás não tem poder. Pastor, botaram meu nome na boca do sapo, o sapo vai dar glória a Deus. Botaram meu nome na boca do bode, o bode vai converter. Porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Maior que está em nós. O Espírito Santo que habita em você, se é que você entregou a sua vida para Jesus, é mais forte, mais poderoso do que qualquer obra das trevas. O Espírito Santo que habita em você, que te dá a direita a tesouros espirituais. Olhe para mim, não olhe para as crianças, preste atenção. Deus está falando com você. O Espírito Santo que habita dentro de você, ele vale mais do que ouro, vale mais do que prata, vale mais do que pedras preciosas, vale mais do que tudo que se possa comprar neste mundo. Você não é uma pessoa normal, você é uma pessoa celestial. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele diz bem claro isso. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nossa esperança em Cristo não pode se limitar às coisas naturais que nós temos aqui. Nossa esperança em Cristo não pode se limitar a uma porta de emprego. Nossa esperança em Cristo não pode se limitar a um relacionamento. A nossa esperança em Cristo não pode se limitar a um casamento. A nossa esperança em Cristo não pode se limitar a comprar um carro ou a comprar uma casa. Pastor, isso é bom, muito bom.
Você precisa disso, mas não pode se limitar a isso. Paulo está dizendo, nós somos peregrinos aqui. Nós só estamos de passagem. Nossa pátria é no céu. Nosso tesouro tem que ser acumulado no céu. As nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. O nosso objetivo são as coisas celestiais. O nosso objetivo é atrair o reino de Deus para a terra. O nosso objetivo é buscar em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino é trazer a cultura do reino para nós. Buscar o reino é trazer os objetivos do reino para nós. Buscar o reino é buscar a vontade do rei para a nossa vida. Buscar o reino são os hábitos, forma de pensar, forma de agir, forma de falar, as motivações, os objetivos do reino. Isso é trazer a manifestação do reino. Sabe o que ele está dizendo na Bíblia? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele ainda está dizendo, olha, não precisa você orar para o que você tem que comer, para o que você tem que vestir, para comprar uma casa. O Pai sabe que você precisa disso. Ele está dizendo assim, olha, busque viver uma mentalidade do reino de Deus aqui na terra, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque você não é mais daqui, e eu não sou mais daqui. Pastor, mas a gente erra. Somos fracos. E João diz assim, se dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. A questão não está em nós errarmos. Santo não é aquele que não erra. Santo é aquele que se lava pelo sangue de Jesus. Quando eu erro, eu ando na luz. A minha vida é clara. Minha vida é transparente. Eu não tenho nada escondido. E aí eu ando na luz com o Senhor. O que Deus está falando com você é que tem coisas muito maiores para ser liberadas sobre a sua vida. Mas nós precisamos desenvolver uma mentalidade do reino de Deus. Nós precisamos tirar o nosso foco das coisas da terra e começar a colocar os nossos focos nos tesouros espirituais que estão contidos na sua palavra. Nós precisamos despertar uma geração nesses últimos dias que vai desenvolver uma mentalidade do reino, uma mentalidade de honra, uma mentalidade de lealdade, uma mentalidade de fidelidade, uma mentalidade de submissão, uma mentalidade de excelência. Uma mentalidade que princípios do reino são estabelecidos para que haja a manifestação da glória de Deus. Que se desperte uma geração na cidade de Alfenas. Que se desperte uma geração começando da Igreja Batista Ágape. Uma geração que busca os valores do reino de Deus para a terra. Uma geração que busca agradar o Senhor. Uma geração que busca entender a dinâmica do reino. Porque eles compreendem que não fazem parte mais de um sistema da terra. Por isso que Jesus passou muito tempo desenvolvendo a mente dos fariseus. Jesus passou muito tempo trabalhando para que eles pudessem entender que iria começar uma nova dispensação, de que eles não poderiam mais viver na dispensação da lei, mas eles teriam que entender que a dispensação da graça, do Espírito estava vindo. Então ele estava tentando trazer um processo de transição, para entender que os tempos estão mudando. Precisamos desenvolver uma mentalidade do reino. Para quê, pastor? Para que a nossa mente possa alcançar o desenvolvimento que ocorreu no nosso espírito. O nosso espírito foi vivificado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz, o reino de Deus está dentro de vós. O nosso espírito foi transformado. Ele restaurou a imagem espiritual de Deus. E a minha mente, a sua mente agora precisa acompanhar esse desenvolvimento do Espírito. E o acompanhar desse desenvolvimento do Espírito é mudar a nossa forma de entender que nós não fazemos parte de um sistema do mundo, embora estejamos no mundo. Mas fazemos parte do reino de Deus. Eu quero ser profeta na sua vida. E eu quero profetizar que se levante uma geração com a mentalidade do reino. Que se levante uma geração com a mentalidade de santidade. Que se levante uma geração com a mentalidade que vai atrair a presença de Deus para onde você estiver. Que se levante uma geração que tem nojo do pecado.
Que se levante uma geração que não quer viver um evangelho de religiosidade. Que se levante uma geração que quando erra, coloca o seu joelho no chão, coloca a sua boca no pó e se humilha diante de Deus, porque entende o princípio da presença do Espírito de Deus dentro de nós. Que se levante uma geração, homens e mulheres, portadores da glória de Deus, que manifestem o poder do Evangelho, que manifestem a paternidade de Deus, que manifestem a autoridade de Deus, que manifeste a herança do reino incorruptível do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que se levante uma geração de santidade, que se levante uma geração de pureza, que se levante uma geração que leva o Evangelho a sério. Para encerrar, Romanos capítulo 14, versículo 17. Paulo escrevendo aos Romanos diz assim: o reino de Deus não é comida nem é bebida. Paulo estava dizendo, o reino de Deus não é nada disso aqui. O reino de Deus não tem nada a ver com as coisas da terra. O reino de Deus não tem nada a ver com as coisas naturais. O reino de Deus, não. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito. Sabe por que muitos estão sem paz dentro das igrejas? Sabe por que muitos estão frustrados dentro das igrejas? Porque eles estão buscando os valores do mundo, estando inseridos dentro do reino de Deus. Sabe por que muitos estão vivendo uma vida de angústia, frustração, depressão, decepção? Porque a manifestação do reino de Deus ainda não está plena na vida deles. Porque as ambições são naturais, os projetos são naturais. As motivações são motivações para ostentar alguma coisa natural, seja no ministério, seja no dinheiro, seja no status, seja no glamour. Quando a minha motivação é buscar o reino de Deus, não importa se eu estou com dinheiro ou estou sem dinheiro. Não importa se o meu ministério está grande ou se não está. Não importa se minha igreja está grande ou se não está. Não importa se eu estou com a vida. Não importa. Se eu estou com dinheiro, eu vou dando glória a Deus. Se eu estou sem dinheiro, eu vou dando glória também. Se está tudo dando certo para mim, eu vou dando glória a Deus. Se está tudo dando errado, também vou dando glória a Deus. Se está tudo colorido, eu vou dando glória. Mas se não estiver, também vou dando glória. Pastor, o senhor está dizendo que a gente não tem que buscar nada natural? Não. Estou dizendo que tem sonhos na sua vida que são pertinentes, que você tem que buscar. Mas o que eu estou dizendo é que a sua vida com Deus vai muito além de uma satisfação pessoal que o dinheiro pode comprar. Estou dizendo para você que a sua vida tem que estar fundamentada nos objetivos do reino de Deus. Porque é para lá que você vai. Estou dizendo que nós temos que buscar primeiro a manifestação do reino. Porque o tabernáculo da nossa vida foi restaurado. Mais difícil já aconteceu. A restauração do tabernáculo, que é você. Você era um tabernáculo caído. Eu era um tabernáculo caído. Deus restaura a nossa imagem espiritual. Coloca o Espírito dele dentro de nós. Aí o Senhor olha para nós agora e diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 12, desenvolvei a vossa salvação. Você não recebeu ela, então agora você desenvolva a sua salvação. Primeira coisa que é para desenvolver a salvação é transformai-vos a vossa mente pela renovação do vosso entendimento. Deus está dizendo, sua mente não pode ser como você era antes, porque agora você é uma nova criatura. Você é uma pessoa nova, suas motivações têm que ser novas, seus objetivos têm que ser outro, suas metas têm que ser outra. Nós somos cidadãos dos céus, embaixadores do reino de Deus na terra. E temos que viver como tais. E essa mentalidade do reino precisa ser desenvolvida na minha vida e na sua vida. Para que o reino de Deus se manifeste na sua plenitude de forma sobrenatural. Quantos creem nisso? Fique de pé no seu lugar e aplauda ao Rei. Deus quer manifestar os sonhos e os projetos dele na sua vida e na minha vida. E muitas vezes nós não experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus
que a nossa mente ainda não entrou no alinhamento que Deus precisa para que Ele possa colocar as coisas que Ele tem nas nossas mãos. E nessa trajetória, dessa caminhada, muitos se frustram e param pela estrada. Outros ficam estacionados, achando que estão andando. E outros procuram entender o Evangelho de Jesus Cristo dentro de uma perspectiva do reino, porque foi um dos temas que Ele mais pregou quando esteve aqui na terra. Outros começam a entender isso que você aprendeu nessa noite, que você não é mais a mesma pessoa. Deus reedificou algo dentro de você, que o tabernáculo caído, que éramos nós, agora somos tabernáculos erguidos para carregar a manifestação da glória e do Espírito de Deus. E a nossa mente agora precisa entender que as nossas motivações e a nossa perspectiva de vida tem que ser outra. Deus tem muita coisa para você, espiritual e natural. Tem sonhos naturais que vai realizar na sua vida. Mas tem sonhos espirituais que eles precisam ser estabelecidos de forma firmes, equilibrada e centrada. E esse aniversário da igreja, nós é que recebemos um presente da presença do Espírito Santo. De podermos estarmos aqui na casa do Senhor. De podermos estarmos aqui adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores por tudo que Ele fez, porque a parte que Ele tinha para fazer já foi feita por nós. Agora existe uma parte que é nossa. Entendemos que a nossa mente precisa mudar, porque quando nós mudamos a nossa forma de pensar, consequentemente nós mudamos a nossa forma de agir e a nossa forma de falar. Deus quer alcançar a sua vida e desenvolver uma mentalidade pura. Visões do reino dele, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se algum louvor, nisso pensai, seja isso que ocupe o seu pensamento. Deus quer restaurar uma visão, para que você possa voar alto como águia, quer tirar a nossa visão de galinha, de pardal, nos colocar uma visão e uma perspectiva espiritual, que nós possamos enxergar o que Deus tem para a gente, que é muito mais do que simplesmente as coisas naturais. Feche os seus olhos aí onde você está. Comece a falar com o Senhor nesta hora. Fale com o Senhor nessa noite. Agradeça a Ele pela restauração do que Ele fez na sua vida. Agradeça a Ele porque você é um tabernáculo do Espírito. Agradeça a Ele porque o Espírito do Senhor está aqui neste lugar. E Ele está buscando um homem ou uma mulher que possa entender o processo que aconteceu dentro de você. Comece a pedir a Ele para fazer algo dentro de você, para que o seu entendimento possa ser aberto. Porque Ele quer derramar uma grande manifestação da glória dEle. Peça a Ele para te fazer uma mulher e um homem cheio da unção do Espírito Santo. Peça a Ele para tocar em você. Peça a Ele para embriagar você com aroma. Peça a Ele para embriagar você com um vinho novo. Peça a Ele para derramar a fragrância de Cristo em você. Peça a Ele para restaurar algo que foi destruído. Peça a Ele para te tirar de um sistema de religião interna e te levar para um sistema de um avivamento sobrenatural. Peça a Ele para se revelar a você. Peça a Ele. Peça a Ele, peça a Ele. Fale com Ele nessa noite. O Senhor está tocando em algumas pessoas nesse lugar. O Senhor está revestindo a sua vida de fogo, de unção. O Senhor está revestindo a sua vida de poder. Ele está abrindo os seus olhos. Ele está abrindo o seu entendimento. Ele está abrindo a sua visão. Receba uma visão diferenciada. Receba uma unção sobre a sua vida. A manifestação da glória do Espírito seja liberada de forma sobrenatural. Deixa Deus te tocar. Peça a Ele para te tocar. Peça a Ele para te encher. Peça a Ele para te visitar nessa noite. Talvez você esteja cansado, uma semana cansativa, final do ano esteja chegando, mas esse é o momento que Deus está aqui. Está dizendo: filho meu, filha, dai-me o teu coração. Dai-me o teu coração. Fale com Ele, abra sua boca. Diga: Senhor, não quero viver mais desse jeito. Eu quero ir mais fundo em Ti. Eu quero mergulhar na Tua santidade. Eu quero mergulhar na Tua palavra. Eu quero mergulhar no Teu entendimento. Eu quero mergulhar, Senhor Deus, ó Pai, na Tua vontade. Eu quero estar no centro da Tua vontade.
Eu quero a tua presença. Que se levante uma geração que clame pela presença de Deus. Que se levante uma geração que chore pela presença de Deus. Que se levante uma geração que fique de joelhos dobrados até não aguentar mais pela presença de Deus. Que se levante uma geração inconformada, uma geração que não quer viver a frieza espiritual. Se levante uma geração que busque a Ele. Que se desperte uma geração que tranca no quarto e bota a chave no canto e diz assim: Senhor, enquanto o Senhor não falar comigo, eu não vou sair daqui. Se levante uma geração que se tranque no seu lugar secreto e diz assim: Senhor, se o Senhor não me mudar, eu não vou sair daqui. Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa na minha vida espiritual, eu não vou sair daqui. Senhor, faça alguma coisa em mim, Senhor, porque eu não quero mais viver uma frieza, o desânimo. Senhor, se levante uma geração que derrame lágrimas na presença do Senhor. Se levante uma geração em que anjos possam vir colher lágrimas. Que se levante uma geração que seres celestiais possam buscar lágrimas. Que se levante uma geração que tem por perca todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, seu Salvador. Que se levante uma geração que abre mão de tudo para poder ter a presença de Deus. Que se levante uma geração que sente dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Se levante uma geração que busque a glória de Deus, porque nós somos transformados de glória em glória. Se levante uma geração que busque a presença dEle. Se levante uma geração que seja como Jacó. Muda a minha vida, Senhor, senão o Senhor não vai sair daqui hoje. Muda a minha vida, Senhor, porque ou eu morro, ou o Senhor deixa uma marca em mim. O Senhor muda a minha vida, o Senhor deixa uma marca de mim, porque eu não quero viver mais desse jeito. Se levante uma geração que vai para o jejum, fala: Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu não vou jejuar, nem fazer campanha para carro, para casa. Eu preciso de tudo, o Senhor sabe. Senhor, eu vou levantar, Senhor Deus da Pai, um propósito para que eu possa ter a tua presença. Se levante uma geração que queira conhecer os valores do reino. Que se levante uma geração que queira a santidade. Que se levante uma geração que se revolte contra o comodismo. Eu não quero ser uma pessoa acomodada. Se levante uma geração que fala assim: Senhor, leva-me além, Senhor. Leva-me além de mim mesmo. Leva-me além das minhas vontades. Leva-me além dos meus medos. Leva-me além das minhas fraquezas. Leva-me além das minhas limitações. Leva-me além, Senhor. Leva-me além. Porque o reino de Deus é tomado por esforço. E só os fortes se apoderam dele. Se levante uma geração que fala assim: Senhor, eu não quero brincar mais com o teu evangelho, Senhor. Senhor, eu sou fraco, tu conheces as minhas fraquezas. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, tu sabes como é que eu sou, mas eu não quero brincar contigo. Se levante uma geração que queira a palavra dele. Senhor, me dá a tua palavra. Senhor, me dá a tua palavra. Senhor, eu quero a tua palavra. Senhor, me dá a tua palavra. Quantos querem mais da presença de Deus? Quantos querem fazer parte de uma geração que tem sede da presença de Deus? Quantos querem fazer parte de uma geração que vai brigar com um anjo enquanto ele não mudar a sua história, a história da sua vida espiritual? Quantos querem ser marcados pela glória do Senhor? É isso que Ele vai fazer na sua vida, cada vez mais na minha vida, porque nós precisamos dEle. Nós precisamos da presença dEle, querido. Cada dia que passa, as coisas vão ficar mais difíceis espiritualmente. Cada dia que passa, quem está sujo vai ficar mais sujo, quem está limpo vai ficar mais limpo. Que nós venhamos a buscar essa santidade, para fazermos parte de uma geração que quando chegarmos diante do Senhor, Ele vai olhar para mim e para você, e vai dizer: porque fostes fiéis no pouco, sobre o muito vos colocarei. Chegai-vos para cá, entrai-vos para o gozo do seu Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Aplauda ao Rei dos Reis.